Pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. A partir de hoje, vocês mudam os nomes de celebridades. E quando eu chamo de celebridades, é porque vocês são realmente celebridades. E fazer mestrado ou doutorado no Mercosul é para quem pode. E quando eu digo é para quem pode, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de foco, de determinação, de vontade de crescer, vontade de vencer, vontade de mudar o rumo da educação do nosso país. E é por isso que eu chamo vocês de celebridades. E todo mundo que tomou essa decisão, que é muito difícil, não é fácil. Você está aqui no Brasil e, de repente, pegar um voo para Assunção, como eu vi alguém aí no começo falando, qual a língua que fala lá? Lá nós falamos é português. A gente tenta lá enrolar um espanhol, que eles também não entendem, é melhor falar português do que o espanhol enrolado. E a coisa que o espanhol, ou que o Paraguai mais gosta no mundo é de brasileiros. Você vai tirar certeza disso quando chegar lá. Você vai passando na rua, na hora que você passa, eles colocam uma música brasileira para a gente. Então, é assim, uma maravilha. E, agora, eu que falo com os alunos, que seria muito bom se nós aprendêssemos a falar espanhol. Nós já estamos no país deles. O que custava a gente aprender? Então, eu queria dizer para vocês que não é fácil, deixar tudo aqui e ir para lá, mas tem uma coisa boa, pela primeira vez você vai se sentir dona do pedaço, porque lá é você e você. Dono do pedaço. Lá não tem menino aperreando, lá não tem marido nem esposa, lá não tem conta, ninguém ligando para pagar a conta, lá não tem nada. Você vai para lá estudar. A aula começa segunda-feira, aí segunda, terça, quarta, quinta-feira encerra. Segunda você não fala com ninguém, terça também não, quarta também não, porque seu tempo não dá. Você tem que entregar trabalhos. E lá não tem negócio de marcar até meia-noite de amanhã, até meia-noite de amanhã. Meia-noite e um não é mais meia-noite, é o dia seguinte, que eles são bons. Então, quando dá na quinta-feira, a sexta-feira é uma disciplina nova, então hoje você não tem trabalho, é o dia da farra. De tomar o guaraná, de tomar seu aperitivo, de ouvir sua música, de ligar para todo mundo, de bater perna, é o dia que a gente tem. Porque só tem essa quinta-feira, porque sexta já tem trabalho, sábado também, domingo também tem, segunda também tem, terça não tem. Aí outro dia que a gente passeia. E todo mundo que foi, quando chegou aqui, disse assim, eu não sou mais a pessoa que eu saí daqui, não é mesmo. Não tem como você voltar igual quando você saiu. Você é uma outra criatura, intelectual, renovada. A cultura de todos os estados do Brasil você internalizou, de outros países também, outros costumes, outros hábitos, não tem como você ser a mesma pessoa. Bom, por isso que eu digo a vocês, vale a pena enfrentar o desafio. Vale a pena. Não é, Maélio? Na realidade, doutora, boa noite aí. Você está aí comentando aí, e professor Maélio César, eu já terminei meu mestrado, defendi a tese, convalidei, Deus teve misericórdia de mim, eu já recebo como mestre nos meus 2 matrículas. Isso já me deu muita... Você está um doutorando rico. Eu já, a última agora, quer dizer, no Maranhão ainda não recebo, mas meu nome já está na lista dos... Já saiu meu nome já na lista dos promovíveis, né? O governador ficou de sair a lista com o nome das pessoas, mas meu nome já, graças a Deus, já está lá. E quando nós começamos, Francisco, eu acho que eu sou mais velho aí dos que entraram, mais da doutora Carmelita. Foi exatamente essa dificuldade, a descrença, né? O fato de ser um país novo, de ser uma linguagem nova, de ser tudo novo. E eu não estou ganhando dinheiro para isso, no que eu vou falar aqui. E nós temos ao nosso lado, em relação à nossa equipe do mestrado, a gente tem um suporte muito grande, que é a dona Carmelita. Uma coisa que alguns brasileiros, eu também pensava assim, doutora Carmelita, é que no Paraguai, aquela história de ser pirata, aquela história de ser pessoas... Tem gente desonesta, como tem gente em qualquer lugar, né? Tem gente desonesta como em qualquer lugar. Mas a universidade em que eu fiz o mestrado,
o doutor, na época, foi muito honesto com a gente, e nós concluímos o mestrado e deu tudo certo. Então, assim, e hoje, quando eu recebi meu diploma, que foi convalidado, né, e que hoje eu posso dizer abertamente que sou uma pessoa realizada, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa resignação, e a professora Carmelita, o apoio que está me dando dentro do doutorado, né? Ela tem sido muito importante, viu? Por isso é que eu estou aqui. Gente, boa noite, tá bom? Para quem chegou agora. Então, hoje é a nossa penúltima live sobre o mestrado, tá bom? Então, nós já estamos fazendo live desde o ano passado e para a temporada de julho, desde janeiro, tá bom? A pergunta que todo mundo faz sempre, gente, o mestrado é EAD? O mestrado é presencial? Gente, todo mestrado, ele tem que ser presencial, tá bom? O que acontece? Existem muitas instituições oferecendo mestrado EAD, você faz o mestrado EAD, mas você não reconhece no Brasil, porque a legislação brasileira que nós temos atual, que é a Resolução 01/2022, de julho, ela não fala de reconhecimento de mestrado EAD. Então, infelizmente, quem faz mestrado EAD, tem um monte de gente que procura a gente todo mês. Francisco, procura a doutora Carmelita, olha, eu terminei meu mestrado EAD, como é que eu faço para fazer o reconhecimento? Eu digo, olha, eu lamento, não tem como fazer esse reconhecimento, porque não é presencial. Então, vamos lá. No Brasil, se você passa por um mestrado, tá bom? Você precisa ir cursar as aulas lá na universidade. Eu passei na Federal lá do Amazonas. Eu vou ter que sair, por exemplo, lá do Rio para o Amazonas, para ter que cursar o mestrado e o doutorado lá. Quem vai para fora fazer o mestrado fora, do mesmo jeito, nós temos alunos no doutorado que fizeram mestrado em Portugal, que fizeram mestrado na Argentina, que fizeram mestrado no Uruguai, e estão fazendo doutorado com a gente, hoje conosco, no Paraguai. Então, no Brasil, você precisa esperar um edital, depois desse edital, você precisa escolher uma linha de pesquisa, aí é que você vai participar de uma prova para ver se você aceita, não é verdade, né? Assim no Brasil. Então, no Paraguai, na UTIC, você não precisa passar por tudo isso, não, gente. Como é que funciona? O acesso é simplificado. Então, para você entrar no mestrado, você precisa ser ou bacharel ou licenciado. Para quem vai para o doutorado, precisa já ser mestre. Ah, Francisco, eu fiz o meu mestrado lá na Argentina, mas eu ainda não reconheci aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Terminou o mestrado, gente, você é mestre, ok? A universidade só quer o seu diploma de mestre histórico para poder montar seu processo. Então, o que você precisa para ingressar no mestrado ou no doutorado? Você precisa preparar 2 documentações, sua documentação pessoal e a sua documentação de certificação. O que é a documentação pessoal, gente? São os nossos documentos pessoais. Carteira de identidade, comprovante de endereço, cartão de vacina do teste COVID, porque você precisa viajar agora. Se você for sair do Brasil, precisa apresentar. Se você for voar, também precisa apresentar. E tomou as duas doses. E o documento mais importante de todos é o passaporte. Por que você precisa do passaporte? Porque você não vai como turista, que vai pegar a identidade, atravessa ali, entra no Paraguai, na Argentina e vai passear, não. Você vai como estudante profissional. O que é o estudante profissional, gente? Aquela pessoa que sai do Brasil, informa ali na alfândega, ó, estou saindo do Brasil, estou indo para o Paraguai, para Assunção para estudar. Aí você vai ter que ter seu passaporte carimbado todas as vezes. Por quê? Quando você concluir seu mestrado ou concluir seu doutorado, você vai precisar fazer o reconhecimento. E qual é o critério principal que o MEC diz? Aí tem lá, você fez o mestrado lá em Assunção, né? Cadê o documento que prova que você foi para lá assistir às aulas? Então, o documento que vai provar é o seu passaporte ou então o documento de entrada, que às vezes a pessoa... Alguns mestrandos e doutorandos foram na temporada passada e não tiveram o passaporte carimbado, mas tiveram o comprovante de entrada no país, que é um ticketzinho amarelinho impresso. Então, você guarda aquele ticket, escaneia, tira foto, porque depois vai ser preciso lá no reconhecimento do seu diploma. Passaporte,
Como é que eu tiro o passaporte? O passaporte ainda hoje custa R$ 257,25. Você entra no site da Polícia Federal, tem a opçãozinha lá do Gov. Eu vou colocar os links no grupo do que precisa. Na realidade, o passaporte é um documento que a gente deveria tirar desde sempre, né? Mas a gente, infelizmente, a gente só se preocupa quando vai para fora do Brasil. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Porque tem lugares que você, além do passaporte, você precisa de visto. E no nosso caso, nós não precisamos de visto para entrar no Paraguai, apenas do passaporte, porque vocês irão como estudantes profissionais. Quanto à documentação de certificação, gente, o que eu preciso fazer? Você vai precisar preparar o apostilamento de AIA. O que é o apostilamento de AIA? É uma autenticação internacional que ela é válida para mais de 112 países. Você vai fazer o quê? Quem vai para o mestrado? Você vai tirar a cópia do seu diploma de graduação e autenticar, vai tirar a cópia do histórico e autenticar, e vai tirar, se você for casado no civil, certidão de casamento. Se você não for casado no civil, certidão de nascimento. Tira a cópia também, autentica, pega esses 3 documentos, você vai no cartório, chega lá no cartório e diz assim: eu quero autenticar esses documentos, eu queria que você fizesse o apostilamento de AIA. Vai pedir seu CPF, vai perguntar qual país que você quer fazer o apostilamento de AIA. Aí você vai dizer o Paraguai. Pronto. Aí você dá entrada lá no cartório, de 15 a 20 dias no máximo, ele lhe devolve esse documento. Então, isso aí você vai ter que levar. Cópia do CPF do RG, foto 3x4 e comprovante de residência. Então, esses são os documentos de certificação que vai juntar junto com a cópia dos seus documentos pessoais e vai compor seu processo para ficar lá na universidade. Então, eu vou precisar fazer o apostilamento de AIA, pessoal do mestrado, diploma de graduação, histórico da graduação, certidão de nascimento, se for casado no civil, certidão de casamento. Aos doutorandos, o apostilamento de AIA, o certificado do mestrado e do histórico do mestrado, certidão de nascimento, se for casado, certidão de casamento. Então, são esses 3 documentos que vocês precisam fazer o apostilamento de AIA para levar para a Assunção, gente. Você faz e leva, ok? Você precisa levar, porque a doutora Carmelita lá recebe, pega o nome já está com a listazinha de todos os alunos, a gente já vai dizer qual é a turma que você vai, qual é a turma que você vai ficar. Como tem muitos novatos, são turmas novas, mas tem outros alunos também que já estão veteranos. As aulas acontecem em uma das 3 sedes da UTIC, no caso vai ser nessa sede bem central, na General Dias, tá bom? Bem no centro de Assunção, né? A entrada é esta aqui mesmo, desse jeitinho que vocês estão vendo assim, com essa fachadazinha, bem no centro de Assunção, tá bom? Lá tem restaurante, tem banco, tem hotel, tem tudo que vocês imaginaram. Como é na capital do país, é no centro, então tem tudo. E nós temos o próximo da sede da UTIC, 10 quadras depois, nós temos, antes, aliás, ou depois, depende de onde você venha, nós temos lá a Casona da UTIC, que nós vamos falar lá no final o que é lá a Casona da UTIC. Temos agora para a temporada de julho a turma de mestrado em Ciências da Educação, a turma de doutorado em Ciências da Educação. Para janeiro, nós temos a turma de mestrado em Direito e a turma de mestrado em Saúde Pública para janeiro. As salas de aulas são todas climatizadas, no caso, julho agora é frio, então você precisa levar os casaquinhos, mas tem aquecedor. Todas as salas com ar-condicionado, com data show, com quadro para escrita, mesinha para colocar os notebooks, porque vocês vão precisar de computador. Então, aqui nós temos uma turma, essa foto do meio aqui está bem mesclada, deixa eu apresentar aqui a vocês. Nós temos os meninos aqui do Amazonas, a turma do Ceará, que é na parte superior, de Caririaçu, onde nós temos o nosso pós-doutor, Elias, ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado no Paraguai. Então, vamos lá. Vocês já fizeram a matrícula de vocês, estão com o passaporte na mão, estão com o apostilamento de AIA feito, documentos feitos, tudo bonitinho. Então, como é que eu acesso às aulas? Como eu falei, as aulas são presenciais, sim. E vocês vão precisar de computador, sim, porque a universidade possui uma plataforma chamada Plataforma UTIC Virtual, onde vocês têm acesso ao histórico de vocês, têm acesso à emenda da disciplina que você está cursando, tem acesso à nota da disciplina, tem acesso a todos os livros que estão
professor trabalhou naquela disciplina, sejam livros, sejam artigos, sejam materiais que foi produzido exclusivo para aquela turma, porque cada professor produz seu material, e você é a plataforma onde você vai também postar seus trabalhos. Gente, os trabalhos que vocês fazem, os artigos que vocês que irão produzir, as apresentações em grupo, que você vai lá na frente, faz um slide e apresenta, tudo é convertido em PDF e você vai inserir dentro dessa plataforma. Por quê? Porque o professor faz a correção dos trabalhos e dá a nota. Você vê a nota aqui dentro da plataforma. À medida que você vai cursando cada disciplina, essa barrinha ela vai enchendo. Quantos dias é uma disciplina, gente? Uma disciplina ela é cursada em 4 dias. Geralmente, dependendo da carga horária, pode ser 4, pode ser 5 dias. E por isso que a doutora Carmelita falou, às vezes tem dia de sexta, sábado você está livre, sexta-feira à noite você está livre. As aulas são de segunda a sábado, de 8 às 18. Mas alguns professores mandam ver, a gente produz, quando dá assim, sexta-feira, ele diz assim, olha, gente, vocês têm, para liberar vocês amanhã do sábado, vocês vão ficar só para postar o artigo até sábado, meio-dia. Aí a turma produz, aí sábado, meio-dia, posta o trabalho, está todo mundo livre. Aí você vai só aproveitar o sábado de descansar, vai tomar um café, vai tomar um vinho, vai conhecer as 7 cidades próximas de Assunção. Quanto tempo? Olha só, gente. Quem está indo agora na nossa temporada de julho, você vai em julho de 23, você vai cursar disciplinas durante 3 semanas. Você vai em julho de 24, ou janeiro de 24, correção. E em janeiro de 25 você conclui. E aí você conclui seus créditos. O que a universidade quer que você faça? O que nós precisamos entender? Nós temos o mesmo período do mestrado aqui no Brasil, gente. O mestrado na universidade ele é compatível com os mestrados brasileiros. Por isso que todos os alunos da UTIC, nesses mais de 10 anos, todos têm seus diplomas reconhecidos no Brasil, pela compatibilidade de tempo, pelo o bom trabalho que é produzido pelos alunos quando termina o curso. Então, você tem 2 anos para cumprir seus créditos. Ah, mas eu consigo ir agora em julho, mas por algum motivo eu não consegui em janeiro de 24. Você pode ir no outro para cumprir os créditos. É importante que você cumpra. A universidade não vai te apressar. Ela entende que por exemplo, nós tivemos a pandemia agora, nós temos muitos mestrandos e doutorandos que estão voltando só para defender. Já se passaram mais de 2 anos, então eles tiveram que revisar o trabalho, alguns tiveram que mudar de orientador, porque o professor já está com outros trabalhos, às vezes não está mais na universidade, então eles tiveram que reorganizar os trabalhos para apresentarem agora. Até o ano passado eram 4 temporadas. A gente ia, por exemplo, julho, janeiro, julho e janeiro. Agora não mais. Você vai julho, janeiro e janeiro. Essa parte agora boa, diminuiu uma viagem, economia para todo mundo. Dia 10 é defesa. Então, vocês precisam estar em Assunção no dia 10. Eu irei no dia 8. Por que eu vou dia 8, gente? Porque eu chego sempre antes. Porque eu gosto de esperar os alunos. Por exemplo, tem muita gente que vai chegar no dia 9, de noite. Tem gente que vai chegar na madrugada do dia 9 para o dia 10. O que tem no dia 10? Dia 10 é o primeiro dia que todo mundo vai para a universidade para ter o prazer e a honra de assistir às defesas. Por exemplo, eu sou mestrando. Pois eu vou assistir aqui uma defesa. Vai ter lá, geralmente, são várias salas com defesas. A gente pode entrar, pode assistir. Vocês vão ver como é que os mestrandos apresentam a defesa. A banca sempre tem 3 doutores na banca, tá bom? Sempre tem 3 doutores, às vezes tem até 4. Na temporada de janeiro, nós tivemos, inclusive, participação de avaliadores do MEC, na temporada de janeiro, e na temporada de julho do ano passado também, todas as bancas, tanto nas defesas de doutoramento e doutorado, como no mestrado, nós tínhamos os avaliadores do MEC. O MEC paraguaio vai averiguar como são as defesas dos brasileiros. Eles fazem questão. E olha a responsabilidade. Então, dia 10 é defesa. Dia 11 é valendo a aula, gente. Dia 11, 8 horas da manhã, dizer aqui para vocês que os professores paraguaios
eles são muito pontuais. Gente, 8 horas é 8 horas, não é 8 e 1. Então, as aulas serão do dia 11 de julho até o dia 28, certo? Dia 27, na quinta-feira, tem defesa novamente. E dia 28 tem a colação de grau. Todos os alunos novatos são convidados a participar da colação de grau, para vocês verem como é que funciona também. Tem um coral belíssimo da UXIC, maravilhoso, e é uma cerimônia para todos os alunos comemorarem. Então, o coquetel assim, é muito, muito bonito, muito interessante, para vocês sentirem o friozinho da barriga de como é dizer assim, terminei meu mestrado. Vocês, na primeira semana, receberão uma carteirinha, tá bom? De estudantes da universidade, e aqui é a nossa foto da nossa doutora Cristiane Klein, vocês irão conhecer, ela é brasileira, professora do mestrado e professora do doutorado. Ela terminou o mestrado e doutorado na universidade, e a universidade convidou ela pelas excelentes notas, ela foi aluna laureada. E hoje ela está pós-doutoranda, então ela tem já uma experiência bem boazinha de formação de mestre e doutores, que eu chamo a minha irmã mais nova. Pronto, terminei o mestrado, fui lá, passei meus 2 anos, concluí todos os créditos com as disciplinas, fiz meu projeto de pesquisa, escrevi minha tese, terminei meu mestrado, então terminei meu doutorado. O que eu devo fazer, gente, agora? Eu volto para o Brasil. Aí agora vem a outra parte, a etapa final, que é a parte do reconhecimento. Tá bom? Como eu falei para vocês, todo mundo só ouve falar no Portal Carolina Bore. O Portal Carolina Bore foi normatizado desde 2016, com a portaria número 22. Antes de 2016, a gente tinha que viajar até o MEC para dar entrada na documentação. Imagine aí a confusão. Eu tinha que pegar, eu moro no Amazonas, eu tinha que pegar um avião, ir para Brasília, ir lá no setor de educação superior para dar entrada lá no reconhecimento do meu mestrado. Hoje, não mais. Hoje, você tem 3 opções. A primeira, que a maioria usa, é o Portal Carolina Bore. Como eu falei para vocês, a resolução que é válida hoje, que fala do reconhecimento de mestrados e doutorados, é a resolução número 1, de 25 de julho de 2022. E ela diz o seguinte: dispõe das normas para os cursos de reconhecimento, mestrado e doutorado. Todo mundo ouviu falar no programa Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos dizia assim, você tem que fazer o Revalida. O que é o Revalida? Revalida é apenas para graduados. Quando você faz a graduação fora, fui morar lá na Europa, eu fiz enfermagem, eu fiz inglês lá nos Estados Unidos, fui para a Espanha, fui estudar filosofia lá, sociologia. Aí você volta para o Brasil, você precisa fazer o Revalida para revalidar sua graduação. No nosso caso, nós não fazemos provas, porque nós vamos apenas fazer o reconhecimento que você já pesquisou, gente. Então, vamos lá. No portal Carolina Bore, você vai entrar aí no seu Gov, né? Todo mundo tem o Gov, vídeo maravilhoso agora. Vai dar entrada no Gov, coloca o seu CPF, sua senha. Aí, feito isso, você entra no portal do Carolina Bore, tudo certinho. Aí vai ter a opção de você fazer a parte de escolha de reconhecimento. Aí vai aparecer 3 opções para você. Vão aparecer revalida, que não é o nosso caso, e no nosso caso nós vamos para o reconhecimento de mestrado e reconhecimento do doutorado. O que eu preciso fazer? Se você terminou o mestrado, você vai clicar na segunda opção para o reconhecimento do mestrado. Se você terminou o doutorado, você vai clicar na terceira opção, o reconhecimento do doutorado. Lembra do que eu falei lá no início, da questão do passaporte? Aí ele vai pedir aqui o nome da universidade, o título da sua dissertação que você fez, da sua pesquisa, vai pedir o ano que você concluiu e vai pedir para você anexar os documentos. Primeiro documento que ele pede, documento que mostra que você foi cursar aula lá naquela universidade. Aí você vai ter que escanear o passaporte de todas as entradas e saídas que você foi e anexa aí. Anexa dentro da plataforma. Quanto tempo eu tenho de retorno quando eu faço pelo Portal Carolina Bore? O Portal Carolina Bore, você tem, a partir de 30 dias,
que a sua documentação começa a ser analisada. A partir de 30 dias vai sair um parecer. Eles vão emitir um parecer. Pode ser ou favorável ou pode ser desfavorável. Pode ser aprovado ou negado. Geralmente, 99% dos pareceres reprovados é porque a pessoa não botou o passaporte. Ela colocou a documentação e esqueceu de... Ela foi sem o passaporte. Tem muita gente que diz assim, não, vai o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. Tem que ser do jeito correto. Tá bom? Não tem jeito brasileiro. Se você vai fazer mestrado, você tem que levar o passaporte para carimbar. Então, é toda a documentação em coloca aí dentro. Essa aqui é uma das opções que nós temos. A outra opção, como é que funciona a outra opção? A outra opção de reconhecimento é através de editais. Eu até gosto desse print aqui, porque a gente vê assim, ó, nós temos os reconhecimentos da Universidade do Amazonas, a última atualização lá tinha 75 títulos, mas é uma das que mais tem reconhecimento de mestrado fora do Brasil. Quando você chega é a Universidade do Amazonas, nós temos a Universidade da Bahia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também faz reconhecimento, é a Federal do Ceará, e nós temos a Federal do Cariri, que é onde nós temos o doutor Elias, que ele também nos avisa, vai abrir aqui seletivo para reconhecimento. Às vezes os alunos estão terminando mestrado e doutorado, e a gente caminha para lá. Essa é uma opção. E a outra opção é você ir direto na universidade, universidades particulares. Então, o resumo para vocês é esse. Concluir os créditos em 2 anos, tanto para o mestrado como para o doutorado, fazer seu projeto de pesquisa, defender sua tese, vai pesquisa, escreve, vai lá e defende. Parte do reconhecimento pode ser pelo portal Carolina Bore, você paga a taxa também, pode ser direto nas universidades pelos editais, também paga taxa, e pode ser pelas universidades parceiras, também paga taxa. Quanto custa o mestrado? Quanto custa o doutorado? Gente, essa tela aqui todo mundo até tira print. A universidade, ela já estava com mais ou menos 5 anos que ela não fazia nenhum aumento, para vocês terem ideia. 5 anos sem ter aumento, veio pandemia, passou pandemia, e ela aumentou. E a doutora Carmelita, conversando com o nosso decano e com a nossa diretora, conseguiu manter o preço para os nossos alunos novos, no preço antigo, não? Aqui está sendo um aumento. Bom, certo? muito então, bom. Os alunos que vão para o mestrado, a matrícula é R$ 550 e 26 parcelas de R$ 550. Para o pessoal que vai para o doutorado, matrícula de 600 e 26 parcelas de R$ 600. Você paga isso durante 2 anos, gente, em um prazo de 2 anos. Muita gente já me perguntou, mas é caro? Eu digo, gente, não é caro. Eu não acho, porque eu tenho colegas que fazem graduação em universidade particular e pagam bem mais caro do que isso aqui, para vocês terem ideia. Uma coisa interessante no Paraguai é que, por exemplo, as universidades não podem cobrar mais do que um salário mínimo nacional. E aqui, por exemplo, se você for... Por que muita gente faz medicina fora do Brasil, na Argentina, no Paraguai? Porque a medicina aqui no Brasil, na particular, é R$ 10.000, e lá no Paraguai você paga 2.000. Então, 10 para 2 é uma diferença bem grande, né? Gente, eu fiz essa planilha bem aqui para vocês. Vamos lá, agora chegou a parte das contas, né? Todo mundo me pergunta, Francisco, quanto é que eu tenho que levar na temporada de julho? Vamos lá. Nós temos um espaço chamado La Casona da UTIC. A gente sempre convida, quase que por livre e espontânea pressão, aos nossos novos mestrandos e doutorandos que fiquem na casona. Por quê? Como você vai a primeira vez, a gente fica ali, digamos, vocês vão ser cuidados pela equipe. O que tem em La Casona da UTIC, gente? Lá tem os quartos das meninas, né? E o quarto dos meninos. Tem Wi-Fi, tem TV, se bem que ninguém nem liga a TV, que não dá tempo não, todo mundo fazendo trabalho. Tem ar-condicionado, tem chuveiro elétrico, porque nós estamos no frio agora em julho, e a vantagem é que essa casona, lá a Casona da UTIC é da universidade, e ela cobra uma taxa para a gente ficar lá, para a gente permanecer. Quanto é a taxa? Na temporada passada foi R$ 50. Né? Eu coloquei aqui 20 dias, então 1.050, e a alimentação. Na Casona da UTIC tem uma coisa interessante, ó. O
café da manhã, você toma lá a casona da Altic, você toma o café lá. E o jantar também. A gente faz o coletivozão, então tem um grupo que faz o café, tem outro grupo que faz o jantar. Por que a gente não coloca o almoço? Porque não dá tempo, gente. Não dá tempo de você sair 12 horas da universidade. Tem alguns que vão, né? E às vezes você fica com um trabalho para entregar, quer terminar logo, você vai bem ali no restaurante da esquina, em La Esquina, que é o nome de um restaurante próximo da universidade, você almoça ali rapidinho e volta. Ou então você vai lá no coreano, no japonês, ou então vai lá no jaborai. Então você tem várias opções de almoço. Então, como fica assim, distante não, o tempo é curto, não dá para a gente preparar o almoço. Então, o café e o jantar, tudo bem. Então, por semana, a gente paga R$100 para tomar café e jantar, de segunda a sábado. Então, basicamente, se você for, são 6 dias. Então, onde é que você vai tomar um café e você vai ter o jantar por menos de praticamente R$17. E você teria uma despesa de R$1.350. E eu fiz essa partezinha de baixo aqui, é a sugestão de planejamento para quem gosta de se planejar. Então, você guardaria R$750 agora em maio, 750 em junho, e juntava 700 e mais 500 em julho. Então, você teria R$2.000 para você viajar tranquilo. E eu fiz uma outra simulação para a temporada de julho, já com a passagem. Então, aqui, 21 dias, até aumentei um pouquinho mais, porque não sei por onde é que você vai, se você vai por Foz, se você vai direto. Então, se você for por Foz, você tem que pagar R$135 de ônibus de Foz do Iguaçu para Assunção. Ônibus leito, de 2 andares, é uma viagem direta, são de 5 a 6 horas de viagem, você vai dormindo tranquilamente. Você vai para a rodoviária, nós temos uma pessoa que vai receber você no aeroporto e levar para a rodoviária de Foz, e nós temos uma pessoa também na rodoviária de Assunção, que pega vocês lá na rodoviária de Assunção e leva lá para a casona da Altic. Então, a gente não deixa vocês... E até quem sem informação nenhuma e nem ficar desperto. Até quem vai ficar em apartamento, quem vai ficar em hotel, a gente quer saber onde vocês estão. Porque a gente precisa saber onde estão todos os nossos alunos. Tem que ter esse cuidado. Então, eu fiz esse planejamento aqui, para quem ainda não comprou a passagem aérea, a média das passagens está por esse preço aqui, 2.000, 1.800, depende de onde você está. A minha recomendação, gente, é que vocês sempre comprem a ida e a volta. Então, essa sugestão de planejamento aqui seria o seguinte, você guardaria 1.500 agora, em maio, 1.500 em junho, 1.500 em julho, daria R$4.500. Então, dá para você ir tranquilamente, sem problema nenhum. E eu aproveitei também e fiz um planejamento já para janeiro do ano que vem. Olha, este material aqui, gente, é o mesmo que está lá no grupo. Então, o que acontece? Eu fiz um planejamento já para janeiro do ano que vem. Janeiro são 30 dias, são 4 a 5 semanas, estamos esperando ser o cronograma, mas geralmente é o mês inteiro de aula. Eu botei aqui R$1.500, alimentação para 5 semanas, R$500, R$2.000. Coloquei aqui como se você levasse, por exemplo, 5 mensalidades para pagar lá. Aí seria mais 2.750. E adicionei também mais 1.250 para você despesas extras. Eu vou comprar alguma coisa, vou passear, vou conhecer o Negrones, vou no shopping, lá na Costaneira, e pronto. Coloquei aqui um valor de R$6.000 para a temporada de janeiro. Então, isso aqui é sem a passagem aérea. Então, aqui no material tem os links, mas eu coloquei lá no grupo a ficha. Então, nós vamos aqui às perguntas agora. Gente, agora eu quero ouvir vocês, as perguntas. Vamos lá, as perguntas. Eu sei que teve gente que entrou depois, e aí não pegou tudo, né? Ó, eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do grupo geral, tá bom? Ah, para vocês poderem entrar, tá bom? Quem ainda não entrou. Daniela, minha querida, vamos lá. Vamos às perguntas. Se vocês não perguntarem, eu vou achar que ninguém entendeu, foi nada. Vamos lá, Daniele. Em relação à validação, quando a gente entra com toda a documentação, você falou se for direto para uma faculdade particular, sai aquele valor, 4.900 e pouco. Tem outro meio para entrar com a validação, com um preço mais em conta?
Parceria feita com vocês ou não? Também tem universidades parceiras. As duas formas mais em conta, gente, é a universidade parceira e os editais das universidades. O que são os editais? As universidades que ofertam mestrado e doutorado, elas também disponibilizam de edital de reconhecimento, certo? Por exemplo, elas têm os editais dela de mestrado e doutorado todo ano, mas elas também têm os editais de reconhecimento. Por exemplo, o que são os editais de reconhecimento? Eu vou dar um exemplo de uma que eu sei que está com o edital aberto. Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal também do Amazonas. Essas duas, elas estão com o edital de reconhecimento de mestrado aberto. E você vai seguir o que está lá no edital. O básico, do jeito, as mesmas coisas que eu falei para vocês. O acesso que você tem à universidade, a cópia da sua defesa, né, a ata da sua defesa também. A universidade só vai receber a sua documentação, aliás, vai repassar para um corpo de doutores, para uma banca, e a banca vai analisar, saber se está ok. Pronto, só isso. Você não precisa reapresentar novamente, não. Nem fazer prova também, não. Ok, então, e até lá. É só enviar tudo online para eles e aguardar. E o valor? Exatamente. Mais ou menos assim o valor que está agora? Daniela, o valor varia muito. Varia de universidade para universidade. Geralmente, em média, de R$3.000. Certo? Por quê? À vista? À vista. Sim. E você paga assim. Ele gera um agrupo, um documento, aí você vai e paga e cai direto na conta da universidade, porque o dinheiro vai para o MEC, ok? Você não paga em espécie lá na universidade. É gerado um boleto, e você paga aquele boleto. Por que existem essas taxas, gente? Porque essas taxas, elas são pagas para, por exemplo, para pagar a banca, para pagar... Doutor recebe, minha gente, para assinar, viu? Quando vocês tiverem doutores, aí, ó, vocês vão receber só para assinar. Não, eu não tenho, assim, nenhuma pergunta, não. Entendi já direitinho, já olhei vários materiais lá no grupo. Eu sempre tive interesse em fazer um mestrado, um doutorado, mas agora que eu estou concluindo minha licenciatura, no mês de julho, que eu vou defender meu TCC, mas eu já estou pensando em fazer um mestrado, um doutorado. Você se organize para ir em Aí já estou me planejando. Olha só, gente, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem aquela cultura, eu vou terminar a graduação, depois eu vou fazer uma especialização. Eu conheço algumas pessoas que têm 3, 4, até 6 especializações. Aí eu pergunto assim para ela, e você não foi fazer o mestrado por quê, gente? Se encheu de especialização, só precisava de um. E aí você já pode sair da graduação direto para o mestrado. Você não sai direto para o doutorado, a não ser que seja uma descoberta. Eu sou um físico, eu descobri alguma coisa numa molécula, ou então eu sou um biólogo, como eu tenho um colega que a irmã dele, uma colega que o irmão dela descobriu uma alga e na graduação, no projeto de pesquisa, e ele já foi direto para o doutorado. Foi uma descoberta dele. Tá. Em relação a... Você falou que o valor na universidade teria que ser à vista, esses 3.000. Eu quero saber, quando aí vai pela estadia de vocês, como é que é o pagamento? Lá no Paraguai não tem Pix, não tem banco para você sacar dinheiro, você tem que levar o dinheiro em espécie. A gente manda uma parte para a universidade antes, geralmente no mês de junho, e você paga a outra parte só quando chega lá. 1.350 para a temporada de julho. Então, você mandaria uma parte em junho, certo? Uma parte em junho. E quando você chegar lá, você pagaria o restante. Okay? Tá. Então, o parcelado seria só em 2 vezes, não seria parcelado em mais vezes. Exatamente. Okay? Seria tipo assim, seria R$675 em junho, e quando você chegar lá, você pagaria os outros R$675. Ou se você quiser, pode deixar para pagar lá também, fica a critério, ok? Geralmente, os nossos mestrandos,
eles, quando dá no mês de junho, eles já ficam aperreando, ei, reserva minha vaga, não quero, eu quero ficar em outro lugar, não, eu quero ficar na casona. Aí já pede o Pix para mandar e assim. Agora eu quero ouvir o Heloísio, que eu estou curioso para ouvir a voz dele. Eu só ouvi a Daniela e o Kleber. Ô, pessoal, boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Agora sim. Ah, tá. Então, eu Então, cheguei tá. aqui, cheguei Seja aqui bem-vindo. tudo bem? Sou aqui do Rio de Janeiro, aqui da metropolitana, aqui em São Gonçalo. Sou do Rio de Janeiro, do Recreio. É, Sou do Rio de Janeiro também. sou de São Gonçalo, E metropolitana eu aqui. conheço. Conhece? Então, do outro lado da Conheço. poça aqui. Conheço. Então, na verdade, eu fiz agora um mestrado aqui pela Unida, Ciências das Religiões, e estou tentando um doutorado. E aí, estou querendo conhecer exatamente o programa de vocês. Não vou atrapalhar, não, o Francisco. Depois, se você pudesse depois me dar um help para poder entender como é que funciona. Eu estou, por enquanto, só acompanhando vocês aqui, tá bom? Tá, tudo bem. Depois eu coloquei o link do grupo, tá bom? Eu peguei o número de 2 pessoas que colocaram aqui no Zap, eu vou chamar no particular os dois, e tem um link aqui do grupo geral, e nós temos 2 grupos, gente. Nós temos o grupo geral, que é o grupão que tem lá, mestrado 2023, hashtag 2024, que eu costumo dizer, jogo da velha, né? E nós temos um grupo chamado Maestria em Educação, que tem os alunos que vão na temporada de julho. O Kleber já está nesse grupo. Não, está não, estou com o Kleber. Mas eu vou lhe incluir lá, viu, Kleber? Então, nós temos um grupo, deixa eu só confirmar a vocês aqui, quantos alunos nós temos já no grupo de maestria. Tem gente lá no Zap me perguntando por passagem. Ei, as passagens, tu já comprou a tua? Eu digo, já comprei. Nós temos 42 alunos para a temporada de julho, tá bom? E está faltando incluir o pessoal do doutorado, como eu falei lá no início da reunião. Eu não incluí ainda os doutorandos do Maranhão e alguns do Piauí. Então, a gente vai com umas 60 pessoas